Pronto. Boa tarde. Um prazer estar aqui hoje com um grande amigo. Eu vou, antes de adentrar de forma preliminar, já que somos advogados, vou pedir para nossa produção, na qualidade de Teus, hoje aqui, se ele pode botar um áudio que eu mandei, só para eu ver se eu consigo arrancar esse sorriso seu aí, Pedro. Deixa ele verificar. Com certeza é o hino do Bahia aí. Rapaz, é tão grande quanto. A partir de agora, começa o Pode Dando, com o Dr. Luiz Fernando. Tá vendo aí? É de responsa. É de responsa. Você está no Pode Nando. Lembra aquela resenha antiga que você falava assim, rapaz, eu gostava desse negócio que você fazia. Bem-vindo, meu irmão. Bom, obrigado, né? Eu me sinto muito feliz de estar aqui ao seu lado, desta vez no Pode Nando. Eu já acompanhava, né? Já tinha grandes amigos e referências, como veio aqui Bruno. Um abraço para Bruno Cone, um abraço para Natália Bustani, dois profissionais, excelentes profissionais, muito sérios, muito competentes. E me sinto muito feliz e honrado de ter sido convidado por um amigo, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Dr. Fernando, muito dedicado, e está aqui para poder, né, contribuir e mostrar com a sociedade, um pouquinho, contribuir, né, com a sociedade. do que a gente vem estudando, né, vem se aprimorando. Então, para mim, realmente é uma honra sempre estar ao seu lado, meu irmão. Perfeito. Estamos hoje aqui com o Dr. Pedro Coelho, né, doutorando pela Universidade Federal da Bahia, mestre em governança e política pública por uma instituição daqui de Salvador, a Unifax. Tem pós-graduação em licitações, contratações públicas, atua de forma, digamos assim, vibrante no direito ambiental, que tem todo um escopo tanto na parte de consultoria como na atuação também junto a eventuais autos de infração, a parte administrativa e jurídica também, né? Porque é um ponto que talvez nem todo mundo tenha conhecimento. Aqui, Pedro, a gente tenta falar numa linguagem bem simples, porque esse podcast aqui não é para advogado. Pode até ser, e assim é, né? Muita gente do ramo acaba utilizando os cortes, o material, mas a nossa linguagem aqui, a gente busca muito trazer essa parte da interdisciplinariedade, o direito ambiental, que é seu grande forte aí, o direito administrativo, ele tem essa possibilidade de conversar com outras áreas, então a nossa linguagem busca ser a mais simples e objetiva possível. Então fique super à vontade, você tem um currículo vasto aqui, que eu poderia passar só um podcast falando sobre cada etapa, né? Só que eu me recordo, né? E aí, em alguma medida, vem essa parte pessoal nossa, né? De relação de amigos, né? Que assim eu considero. E eu me recordo que eu encontrei você na UFBA. E alguns colegas nossos já tinham, inclusive, se formado, ou estavam próximos a se formar. E você falou sobre o tempo comigo. E eu disse assim, olha, Pedrão, às vezes o tempo não quer dizer nada. Às vezes a gente pode demorar em uma determinada etapa e deslanchar em outra. E eu vejo muito isso, em alguma medida, em parte das nossas carreiras, e eu falo da sua, porque você sempre com muito foco, muito objetivo, e sabendo o que queria, né? Você é um cara que vive a vida, que vive as emoções da vida, teve experiências ao longo de todos esses anos, e viveu isso de forma intensa, e hoje vive na advocacia. Então, eu trouxe um ponto aqui que é do Dalai Lama. Olha o nível do podcast, viu? Olha o Matheus sorrindo lá, dizendo, rapaz, era ele que faltava aqui no Bahia Cash. Só existe 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar e fazer, principalmente viver. E eu acho que você faz isso com maestria, e tem feito ao longo de todos esses anos. Eu sinto que você levava muito essa responsabilidade da graduação e da questão acadêmica junto aos seus familiares, seu pai e sua mãe, que são referências para você, sua mãe principalmente. Ontem, Dia das Mães, né? É verdade. E você, meu irmão, é um motivo de orgulho para todos nós. Então,
eu queria iniciar dessa forma aqui contigo. Rapaz, aí você trouxe, mexeu com o meu coração, né? Ainda mais quando fala de manhã, né? Que é a primeira doutora da sua cidade, de São Miguel das Matas, interior da Bahia. Sim. Então, professora da Universidade Federal, hoje aposentada, mas assim, atingiu o mais alto nível acadêmico dentro da Universidade Federal da Bahia. E realmente é uma referência, embora não seja da área jurídica. Perfeito. Mas... qual é a área dela? A área dela é computação. Ah, é da tecnologia. Então ela já era uma mulher à frente do tempo dela, né? À frente do tempo dela, perfeito. Com toda certeza. E claramente, né, também, meu pai também é uma referência, muito estudioso, sim, trabalhador. Sim. Sabe muito. Então, tive essa base familiar que contribuiu, né, no alcance, né, dos objetivos. Aí você falou de algumas coisas aqui muito interessantes, principalmente sobre a questão de falar à vontade, né? Me sinto muito confortável, perfeito. Embora seja um desafio para o jurista, né, ele falar numa linguagem mais simples, mas isso é um exercício que profissionais como eu, como você, que vem tentando fazer essa desconstrução, a gente vem tentando, da melhor forma, tentar evitar, né, os vícios. O formalismo, né? Os vícios jurídicos. O juridiquês. Aqui, ó, como eu tô, aqui é sem camisa social, é do nosso jeito, né? Mais duas coisas da sua fala que me tocaram aqui nesse momento, improvisando, né? Sim. Uma é a questão da natureza, né, do direito ambiental, que ele é interdisciplinar por natureza. Perfeito. Isso é um ponto muito importante. O que quer dizer a natureza do direito ambiental? Quando você fala natureza, para quem não sabe o que é a natureza jurídica, né? Que você quer dizer? Não, a gente vai chegar lá, né? Eu quis dizer porque ele dialoga realmente, na sua essência, com outros campos do conhecimento. Né? Perfeito. Mas a gente vai chegar lá. Antes, eu queria também trazer uma frase. Perfeito. Já que você trouxe uma frase, claro, né, de uma grande referência, que é o Dalai Lama. Certamente essa frase que eu vou trazer não é de uma autoridade, né, deste tamanho, mas Eduardo Galeano, certa feita, disse que perguntou para que serve a utopia. Né? Eu gosto muito dessa frase. Né? E o direito ambiental, a busca pelo desenvolvimento sustentável, ele também está muito pautado nessa questão de uma sociedade utópica, mais justa, perfeito. Mais equilibrada. Né? E muita gente... Artigo da Constituição, do meio ambiente equilibrado. Ecologicamente equilibrado, perfeito. Sadio, artigo 225. Isso. É essencial para, né, a qualidade de vida, bem de uso comum do povo, e que deve ser protegido para as presentes e futuras gerações. Né? Então, maravilha. Em outras palavras, é basicamente isso o que diz o artigo 225. Mas o que Eduardo Galeano responde com essa própria pergunta que ele faz? Né? Para que serve a utopia? Se a cada passo que nós damos da utopia, ela se distancia. Então, ele vai responder dizendo, ela serve exatamente para isso, para que a gente continue a caminhar. Eu acho que essa frase dele dialoga com a frase muito bonita que você trouxe do Dalai Lama, né, sobre o presente, e me sinto muito lisonjeado de que um amigo tem essa percepção de mim, de que eu viva o presente desta maneira. Realmente a gente... talvez seja uma coisa natural, né? A gente não tem essa intenção, né? Como a gente está falando de natureza, né? Talvez seja da minha natureza viver o presente com maior intensidade. Perfeito. Mas, embora Sócrates tenha dito, conhece-te a ti mesmo, eu ainda fico mais feliz quando as pessoas têm essa percepção de você. Então, vamos agora... Maravilha, obrigado. Vamos para cima, né? TT, eu tô virando o tempo, vou, pai. Ele só vira depois só mais uma vez. E leva o trio. Tá à vontade, tá tranquilo? Demais. Porque o tema não é simples. O tema é espinhoso. Ainda mais numa cidade como Salvador, com tantas questões ambientais. Ou não é? Rapaz, eu diria que é um tema que ele parece ser espinhoso, mas, sim, na verdade, ele é prazeroso. Prazeroso. Depende do ponto de vista de que lado tá a multa. Ele é prazeroso. Ele é prazeroso, primeiro porque ele atinge diversos alvos no sentido de diversos tipos de pessoa, diversos locais da cidade. Ele atinge a todos. A coletividade. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando não somente do meio ambiente isolado, natural, aquela percepção de que a natureza seria diferente do homem, é uma coisa só. Então, quando a gente mexe, né, quando a gente faz qualquer atividade humana, a gente vai estar falando de meio ambiente. Isso é uma coisa que... por isso que é tão prazeroso falar disso. Né? Embora pareça espinhoso, mas é justamente o prazer da busca
de tornar a sociedade um local melhor. Perfeito. Assim, o nosso podcast ele tem esse propósito, né? De tocar em temas transversais. Ele surgiu com uma proposta de tratar sobre as ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cada um em sua medida. Então, a gente já falou aqui de gênero. Hoje a gente está numa edição especial com você e com a nossa próxima convidada. E nessa edição a gente está trazendo essa linha ambiental, digamos assim, né? Ecológica, digamos assim. E o tema central hoje é licenciamento ambiental e a tríplice responsabilidade, como ela vai ser alcançada em cada esfera. Num primeiro momento, eu lhe questiono, Pedro, sobre os desafios e as estratégias em relação a essa parte de licenciamento ambiental. E, nesse sentido, como é que você vê, hoje, vamos fazer o corte epistemológico, já que você é um acadêmico, em relação aqui à Bahia, a Salvador, essa questão de licenciamento ambiental, como é que está o cenário hoje no que diz respeito à parte burocrática em si e os procedimentos? O que é que você visualiza, o que você vê de problemas comuns e que você acredita até que poderia ter melhorias se, de repente, se comparado com outros estados, municípios? Como é que você vê esse cenário assim, de uma forma global? Vamos lá, para a gente falar de licenciamento, é importante que a gente volte um pouquinho, né, para a questão do desenvolvimento sustentável, né, para o que algumas falam em proteção do meio ambiente, com essa visão dicotômica entre sociedade e meio ambiente, ser humano e meio ambiente, atividade empresarial e meio ambiente, como coisas que seriam, em tese, apartadas. Perfeito. Na verdade, trata-se de uma coisa só. O licenciamento ambiental ele vem para poder compatibilizar, em primeiro lugar, o desenvolvimento. Sim. Muita gente confunde desenvolvimento com crescimento, né? Crescimento é quantidade, não quer dizer qualidade. Nós estamos falando, muitas vezes você pode ter um crescimento que gere um prejuízo tão grande que, na verdade, a gente está falando aí na criação de um subdesenvolvimento. Então, nem sempre o crescimento reflete um desenvolvimento de uma sociedade. Então, quando a gente fala em licenciamento, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é justamente a ideia de você compatibilizar, né? E a compatibilização ela se refere a você permitir o desenvolvimento e permitir que se garanta para as futuras gerações, aí vem o princípio da solidariedade intergeracional, que elas disponham desses mesmos recursos, né, que nós dispomos. Então, é importante para a durabilidade da sociedade como um todo, né, para as futuras gerações, que possam gozar dessas mesmas benesses que nós temos e a percepção de que os recursos naturais eles não são ilimitados. E muitas vezes até tem maior quantidade, mas você tem os desafios, por exemplo, de você economicamente ser viável, você explorar determinado tipo de recurso, mas para o nosso modo de vida, a nossa cultura, a gente precisa de vários recursos naturais, né? A gente vive e a gente precisa ter primeiro essa percepção de cultura. Então, o primeiro desafio do licenciamento... Talvez seria o desafio entre esse desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. Quando eu prefiro, assim, como a gente está falando de desafio, é uma mudança de cultura e entendimento. Então, quando você fala em desenvolvimento econômico, eu já entendo que ele está sendo compatível com com um modo de vida ecologicamente equilibrado. Então, perfeito. O desenvolvimento, crescimento econômico, e aí eu faço já aqui essa diferença entre crescimento e desenvolvimento. Então, o desenvolvimento econômico, ele é um desiderato, né, do Estado, da sociedade. Nós precisamos nos desenvolver economicamente e isso não é um entrave para, vamos dizer assim, a proteção ambiental. Certo. Em verdade, a gente deve englobar dentro do desenvolvimento a capacidade de você ter harmonia com os recursos naturais. Mas a atividade humana, necessariamente, ela é transformadora. Ela vai causar impactos. Então, é pensar numa cultura, numa mudança de cultura em que a responsabilidade ambiental ela faça parte desse projeto, porque isso vai impactar diretamente na qualidade de vida e vai impactar diretamente nos prejuízos, eventuais prejuízos que a atividade possa causar. Perfeito. Aquela ideia, né? Se você eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer lá com o outro. Né? Assim, por te conhecer, sei que você é uma pessoa, numa linguagem popular aqui, viajado, né? Você é um cara que
experimentou culturas. Sim, justo. Né? E você vê esse equilíbrio entre a parte econômica, em alguma medida social e ambiental, em outros lugares, países que você passou, você sentiu isso de forma mais equilibrada? Ou você acha que aqui no Brasil, até o seu conhecimento em algumas cidades, você vê isso de uma forma mais fluida? Ou, de fato, a gente tem, muitas vezes, uma situação de crescimento desordenado, que gera uma série de questões, seja na perspectiva imobiliária, seja na perspectiva ambiental? O que é que você vê, pelo que você já viu de outras localidades? É possível a gente implementar um desenvolvimento socioambiental aqui em Salvador, aqui na Bahia? Eu acredito que sim, com certeza. Embora é muito difícil você julgar. Por exemplo, eu morei na Austrália, estive na Espanha, Estados Unidos, América Latina, rodei Bolívia, Peru, Paraguai, enfim, rodei por vários locais, né? Tive a oportunidade também de ir ali na Tailândia, no Camboja, e por vários países. E, assim, muitas vezes a gente julga, a gente acha que um local ele tem um pleno desenvolvimento. Entretanto, você ali não consegue observar, muitas vezes você tem sociedades marginalizadas, povos tradicionais que não foram reinseridos naquela sociedade. Então, claro, né, a perspectiva depende da cultura de quem vê, dos olhos de quem vê. Né? Perfeito. Então, por exemplo, eu estudo paisagem. Então, muitas vezes, aí tem uma brincadeira que eu faço num livro que eu escrevi. Digamos que você retire uma pessoa que nunca teve contato com a nossa sociedade de um local isolado onde ele vive ali com o povo dele, né? E ele venha... Aí chegou aqui o colonizador, digamos que pegou ele nessa situação hipotética, trouxe aqui para a cidade para mostrar a ele o que seria, por exemplo, o desenvolvimento. Digamos, pense numa cidade hoje que tem um maior IDH, por exemplo. E ele, ao voltar lá para a sua cultura, ele pode chegar lá e dizer, rapaz, a coisa lá está feia, as pessoas são individualistas, não compartilham as próprias coisas, eles têm muita poluição, assim, assado. E se você vê pelo outro lado da moeda, aquele que saiu dessa sociedade que nós vemos como desenvolvida, ao chegar lá, pensou que aquelas pessoas lá estavam numa situação de miséria, porque, por exemplo, talvez elas não tivessem indústria, carro, telefone celular. Então, essa perspectiva, ela é muito relativa. Claro, a gente não vai, por conta desse esforço aqui intelectivo, dizer que as coisas são mil maravilhas, logicamente. Que não são, né? Salvador está aí, passou por fortes chuvas. Sim. Você viram todos os problemas que acarretaram em diversas localidades, né? Tem uma cidade geograficamente espaçada, com relevos completamente diferentes, né? Até a própria cidade alta, cidade baixa, né? Terrenos bem acidentados, e que, em alguma medida, sofre os impactos desse crescimento, né? Que a cidade ela cresceu para diversos lados e isso gerou e gera impactos. E, obviamente, a depender de onde você está inserido dentro dessa sociedade, esse impacto vai ser... ele vai chegar de forma mais intensa em você ou não. Pronto. E por falar em impactos, aí que vem. Né, falando de Salvador. Salvador é uma realidade muito complexa. Desde a sua geografia, é uma península, né, onde você tem bastante encosta, né, e, ao mesmo tempo, você fica limitado por você ter o mar e a Bahia dos dois lados ali comprimindo a cidade. Uma das cidades que, se você retirar as ilhas, ela tem uma concentração de pessoas muito grande por metro quadrado. Os espaços verdes da cidade cada vez mais pressionados, normal, né, por se tratar dessa península, um espaço territorial limitado. E, a partir daí, eu retorno para a sua pergunta, para a primeira pergunta lá. Qual a importância, né, das políticas públicas em matéria ambiental? Com certeza. Hoje, a Prefeitura de Salvador tem, até exemplo, né, em termos de monitoramento de áreas de risco. Perfeito. Foi feito sim. Né, investimento e tudo mais, mas assim, aí essa seria uma pergunta melhor até para alguém que trabalha na Prefeitura, que não é o meu caso. Mas esse é só um dos pontos, né, que é preciso. E sobre o ponto de vista do licenciamento, né, e aí voltando para a sua primeira pergunta, eu acabei fugindo um pouco da pergunta para poder tratar, para explicar como é o sistema por conta da complexidade. Fique à vontade, fique à vontade.
Então, a maioria das pessoas tem um pouco assim de pavor com relação ao licenciamento, não procura entender do que se trata e normalmente busca um profissional que não é da área jurídica para resolver. O que normalmente o empresário quer? Pô, eu quero a licença, eu quero operar, eu quero fazer funcionar e eu quero, nada mais justo, de acordo com a própria Constituição, artigo 170, ele tem o direito dele a liberdade econômica, né? Assim como o direito ambiental, o desenvolvimento sustentável vai passar pela economia. Então, todo mundo precisa de licença? Qualquer empresa precisa ou tem empresas específicas que vão, em alguma medida, necessitar de licença? Todo empreendimento que tenha potencial impacto poluidor de degradação ao meio ambiente, ele necessariamente vai ter que passar por uma licença. Caso contrário, ele pode ter uma dispensa de licença. Certo. O que é que a gente pode considerar enquanto essa possibilidade de impacto poluidor? Aí que vem a complexidade. Porque como funciona... Responda assim, não venha negócio de enrolação, quando você está dando aula, venha reto. Qual o ponto principal? O ponto principal é você ter uma boa assessoria jurídica. Ah, tá vendendo, pai, tá vendo, Matheus? Ele tá vendendo, ele tá aproveitando. Esse corte aqui ele vai botar em destaque. Ele vai botar link patrocinado para vender, é isso mesmo. Porque, assim, ó, as pessoas pensam, e assim, me permita, viu, Pedro? Eu não posso ser leviano, eu não posso dizer por quê, porque o meio ambiente, ele é uma competência que ela é uma competência de todos, dos estados, dos municípios e da própria União. Sim. Então, se você for para o decreto 14.024 aqui do estado da Bahia, que ele vai justamente te dizer o que é pequeno, médio e alto potencial poluidor. Por isso que eu estou dizendo tá que perfeito. A resposta não pode ser direta. Então, você vai ter que buscar nessa tabela, de acordo com a atividade que você desempenha, qual é a natureza da sua atividade. E se for em Salvador e região metropolitana? Quem regulamenta vai ser o decreto 1424, que é o decreto regulamentador da política estadual de meio ambiente. Beleza, no município você vai ter também a lei municipal, a política municipal de meio ambiente, e você vai ter algumas especificidades. Mas como é que acontece dentro da competência ambiental legislativa? Certo? Você pode ser mais protetivo, né? A depender da esfera. Vale a norma mais protetiva. O que você não pode é, por exemplo, você flexibilizar mais. Vou explicar de forma muito simples, tá? Digamos que a União, eles promulgaram uma lei dizendo que você não pode suprimir área de proteção, vegetação do bioma da Mata Atlântica. Perfeito. Certo? Você só vai poder suprimir, por exemplo, 50%. Digamos que a legislação federal diz que você só pode suprimir 50% se tiver em estágio avançado lá, médio de regeneração. Aí o Estado ele pode restringir mais. Ele pode dizer, não, nesse caso... Diante da peculiaridade nesse estado aqui da Bahia, você só vai poder suprimir, em vez de 50%, você só vai poder suprimir 30%. Aí o município pode vir lá, vem lá e diz, não, você vai poder suprimir 60%. A lei do município não vai valer, porque vale a norma mais protetiva. Essa flexibilização, ela não vai poder haver se tiver uma norma mais protetiva. Perfeito. Como a competência ela é comum. É comum isso? É comum. É comum? Tem problema às vezes? Tem muito problema. Com os municípios? Muitas ADINs, porque um município ou um estado... Já pegou algum caso assim? Mas já peguei um caso assim. Já pegou? Já peguei aqui em Salvador, inclusive. Em Salvador? Em Salvador. Entendi. Caso de sombreamento das praias. Fique à vontade para falar, viu? Porque bateu, deu um sorriso ali. Ele vai falar de Baiana System. Tire as construções. Eu já vi, eu repare tudo, meu irmão. Virou um grito de guerra, né? Essa música do Baiana System virou um grito de guerra. Sim, perfeito. Eu ia falar sobre esse ponto aí, que era minha entrada, né? Você tocou, eu passei. Você tocou, eu passo. Que como a gente, como advogado, tem um problema, né? As pessoas chegam para conversar, elas pensam que a gente sabe de qualquer área, né? É verdade. Então, assim, você é advogado, eu tive um problema, eu comprei um produto, esse produto não chegou, eu tenho direito a isso. Mas também eu tenho uma casa na linha verde, será que eu preciso de determinada licença? E aí, muito pela habilidade, né, também, porque o advogado, ele acaba passando por várias carreiras, né, dentro da academia, ele passa por grandes professores, ele tem um aparato geral, assim, do jurídico. Eu lembro que quando eu me formei, muitos amigos meus diziam que a gente saía da faculdade alfabetizado, né? Porque aí você sai alfabetizado do jurídico, mas você não tem uma área. E na sua área ambiental,
tem muitos advogados, muitos profissionais e advogadas, né, que atuam fazendo às vezes, né? Então, você traz um ponto importantíssimo, que é sobre a especialização, que é sobre o comprometimento. Você já vem também... eu queria que você falasse sobre isso de forma bem concisa, sobre a sua experiência também no Ministério Público, né? Porque muito dessa atuação de você estar do outro lado, e estando no mesmo lado, já que a gente está falando de meio ambiente, de responsabilidade de todos, né? O Ministério Público, como fiscal da lei, ele tem uma série de responsabilidades, e nós, enquanto sociedade, enquanto empreendimentos, enquanto atividade que exercemos, devemos também ter essa mesma responsabilidade. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, de forma resumida, assim, para a gente entender como era essa atuação, dentro das possibilidades, do que se pode falar também, obviamente. Justo, né? Desde a faculdade, participei de grupo de pesquisa, onde eu tive uma professora que me orientou que era uma promotora, que era a Joseane, embora na área do consumidor, mas daí eu, né, resolvi fazer um concurso para o Ministério Público de estagiário. Tive a sorte de passar por algumas promotorias onde pude aprender muito, e até onde fiquei na promotoria de meio ambiente, e a partir dali eu fui direcionado, inclusive tive essa grande sorte para na faculdade poder me dedicar mais àquelas matérias que seriam mais necessárias a esse desenvolvimento da área do direito ambiental. Então, a parte você atuou na promotoria penal ambiental, a parte do civil ambiental, administrativo ambiental, direito público. Então, eu tive a grande sorte de poder, antes mesmo de me formar, estar me capacitando, né, para atuar na área ambiental. Após a formação, eu busquei, né, fazer especialidades e continuei trabalhando na área. A oportunidade não faltou, até porque na época era um mercado ainda mais restrito e exige, né, conhecimento de diversas áreas. Você vai ter que ter um pouco de conhecimento de imobiliário, de agrário, de mineração. Então, o direito público, então, tudo isso, administrativo. O Ministério Público está aí, como fiscal da lei. Ele está cobrando o município porque tá lá, não tem lá o seu aterro sanitário, ou não tem a política de meio ambiente, ou não está fazendo um licenciamento adequado, ou se declara na gestão ambiental compartilhada como um nível que ele não tem capacidade de atender, porque ele não tem os profissionais habilitados dentro do município, os técnicos. Isso acaba, inclusive, gerando muita a suplementariedade do Estado para poder fazer o licenciamento da maioria dos municípios, né, do Estado da Bahia. E você tem hoje um INEM abarrotado, né, que necessita da contribuição de pessoas com conhecimentos técnicos para poder contribuir esses processos fluírem. Então, muitas vezes você encontra processos que eles estão lá paralisados, às vezes é por conta de um detalhe que o profissional, infelizmente, não observou na hora de entregar aquela documentação, ou não soube dialogar. Mas não é muito documento, não? Tem documento. Me diga aí. Não, porque às vezes a gente tem uma sensação de... É mais simples do que parece. É mais simples do que parece. A questão é quando você está habituado a não se aventurar numa seara em que você não detém a capacidade nem o conhecimento necessário, aquilo acaba se tornando mais tormentoso. Então pronto, me diga aí o checklist aí do licenciamento ambiental. O checklist do licenciamento ambiental, primeiro vai depender da atividade de natureza, da atividade que você desenvolve, depois vai depender de acordo do enquadramento, e depende também da sua intenção. Então, a gente pode estar falando de uma indústria, a gente pode estar falando de um loteamento, a gente pode estar falando de um empreendimento mineiro, hoteleiro, né? Então, assim, cada um desses vai ter especificidade. Vai ter suas especificidades. Naturalmente, você deve estar acompanhado por uma boa assessoria jurídica, inclusive no acompanhamento dos próprios estudos, que é uma equipe interdisciplinar que você vai precisar. Então, essa é a parte boa do direito ambiental, que a gente não fica só falando com advogado, né? É verdade. A gente fala com outras áreas, chega um biólogo, a gente vê a nossa pequenez, né? A gente fala assim, rapaz, porque a gente é advogado... por exemplo, um resort vai se instalar numa área ali que tem desova de tartaruga. Um loteamento, ele vai ser implementado dentro de um espaço territorial especialmente protegido. Ali dentro tem uma área de preservação permanente, é uma APA, é uma unidade de conservação, é uma área de proteção ambiental, é um parque nacional que está ali na região, é uma área que deveria ter... Temos aí Praia do Forte. Praia do Forte. Praia do Forte, por exemplo, é um local... Eu recebi até uma ligação hoje, rapaz, de uma pessoa que teve... Não foi de uma tartaruga, não? Não foi de uma tartaruga, não. Tá falando de... Até deu risada. Mas o processo dela de autorização de supressão de vegetação estava andando a passo de tartaruga. E justamente foi esse o contato. E esse justamente uma das coisas que aí falando sobre mudança de cultura, né? Sim. Normalmente a gente procura advogado quando a gente já está com problema. A gente não procura advogado para buscar uma solução.
A gente busca ele para resolver problema. A gente resolve problema. E antes do problema ainda tem a possibilidade do parecer. A possibilidade do parecer para que... Não é só consultoria. Para se evitar o problema. E para dar um entendimento melhor sobre aquele problema. Possível problema. Por falar em Prado Forte, a gente também fala, não pode deixar de falar de litoral norte, né? Então, algumas das coisas que eu falei tem aqui problema. Você ainda tem atividade agrária na região do litoral norte. Você tem, por exemplo, plantio por exemplo, de eucalipto e coco, outras culturas. frutas. Sim. Tem muitas apreensões, porque a pessoa fez lá o plantio, na hora de fazer, de você colher aquele produto que você plantou, às vezes você não teve a documentação necessária e aí o seu material ele vai ser confiscado, você fica com interdição, a sua atividade, por exemplo, do seu loteamento, tá? Tem muito na prática. Aí você pega, por exemplo, problemas, inclusive com a própria Superintendência de Patrimônio da União, porque muitas vezes, e o Ministério Público tem um papel fundamental e é um aliado da advocacia. Perfeito. Com certeza. Andar junto, né? Sem... A gente tem a visão de que o Ministério Público é um inimigo, que o advogado só serve para... Assim, é o último caso, a última pessoa que você vai procurar na hora que o seu problema, ele não, na sua visão administrativa, não teria mais solução. E aí você vem para poder reduzir danos, né? A advocacia pode servir para reduzir danos? Pode. Mas o ideal é que a cultura pense justamente na eficiência, na prevenção e justamente para que o empresário ele possa desenvolver sua atividade sem maiores entraves. Perfeito. E que se tenha seriedade, né? Que ele saiba o que ele pode fazer de acordo com o que ele tem para que ele possa tomar a melhor decisão e ter, lógico, a sua maior lucratividade possível, o menor prejuízo e mais eficiência. Né? Pronto, então agora você puxou o tema, né? Aquela imagem que consegue colocar aí? Bota aquela imagem. É que tem um evento apocalíptico, né? Que fala. Porque você está trazendo uma série de questões que vai esbarrar no nosso ponto de tríplice responsabilidade, né? Sim, e aí eu quero que... Esse é um tema muito sensível que gera muita confusão. Eu quero que você fale dos riscos, eu quero que você fale também sobre as implicações e, de repente, trazer um exemplo bem simplório, né? Sobre cada um desses pontos, como uma situação só pode gerar impacto nas três possibilidades, de repente até trazendo alusão a algum caso que você teve de conhecimento público que não teve nenhum tipo de problema e eu acho que pode ser por aí. Pode ser. Pode, solta aí, ó. A tríplice responsabilidade ambiental. Aí, ó, tá vendo? Gostou, né? É porque o tema é polêmico. Aí tem que ter a bomba. É uma verdadeira bomba. Bomba. Não, você pode tudo, Matheus. Você tá em casa, inclusive, viu? Às vezes o cliente me procura e fala assim, rapaz, eu tomei uma multa, eu paguei aquela multa e agora eu tô aqui, Ministério Público em cima de mim, mas eu já paguei a multa. Como é que pode? Teve algum outro fato gerador dessa nova? Não, foi o mesmo fato gerador. Foi o mesmo? Foi o mesmo fato gerador. Por isso que a responsabilidade ela é tríplice. Senão... então ele teve desdobramentos daquelas questões. Tem aquela máxima que diz, não, mas eu não posso ser responsabilizado duas vezes pelo mesmo fato. No caso do direito ambiental, você pode, desde que seja em esferas diferentes. Então, você vai ter a esfera administrativa, a esfera civil e a esfera criminal. Na esfera administrativa, envolvendo o licenciamento, qual o problema comum? Rapaz, no licenciamento, muitas vezes as pessoas são apressadas. Sim. A ansiedade de tocar a obra é um problema. Sim, sim. Então, vou falar um caso aqui que é um caso simples, eu acho que todo mundo já pode ter ouvido falar em casos semelhantes, que o cara tem um terreno ali, aí ele vê que tem areia, ele vai, não vou extrair areia, que negócio massa. Vou vender areia, né, para a construção civil, que for, e vou lá, é muito simples, eu pego uma máquina, cavo um buraco. É muito simples, é só um recurso da União. Aí que vem, por exemplo. É só um recurso da União. Que já dando um spoiler, né, para o próximo episódio. Sim. Então, o que acontece? A pessoa pegou lá, buscou um profissional, buscou na Agência Nacional de Mineração e tem lá as autorizações da Agência Nacional de Mineração. E ele, na cabeça dele, se ele não foi bem orientado, ele acha que ele já pode fazer a extração da areia. E aí não fez o licenciamento ambiental. Eventualmente, ele vai ser multado, né? Ele vai estar, por não ter o licenciamento ambiental, ele vai estar cometendo um crime. E ele vai ser responsabilizado administrativamente, civilmente e penalmente. Vou explicar por quê. Porque
os órgãos administrativos, nossa estrutura administrativa ambiental, nós temos lá a Presidência da República, o Ministério do Meio Ambiente, e abaixo dele, na União, nós temos o IBAMA e o ICMBio. Perfeito. Certo? No estado da Bahia aqui, nós vamos ter uma coisa semelhante. Nós temos o governador do estado, né? Nós temos lá o secretário de Meio Ambiente e nós temos o INEMA. Certo? Perfeito. E, por exemplo, se for o caso do município de Salvador, nós temos de forma semelhante o secretário de Meio Ambiente, a secretaria que for, né? E nós vamos ter a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é quem vai fazer normalmente essa fiscalização. Tá acompanhando isso do âmbito administrativo. Pronto. Certo? Na parte do dano civil, nós temos o Ministério Público como titular da ação civil pública. O que é que você quer dizer quando ele é titular da ação civil pública, para quem nunca ouviu falar disso? O dano ao meio ambiente... Ele é o advogado do... O meio ambiente ele é um direito difuso e coletivo. Pronto. O que isso quer dizer? Pronto. O meio ambiente ele é de todos, mas ao mesmo tempo ele também não é de ninguém. Ele é da coletividade. Então, o Ministério Público ele é o órgão por excelência que vai representar a coletividade com relação aos danos ambientais cíveis. Perfeito. O administrativo, a sanção administrativa, ela vai ser coordenada pelos órgãos administrativos do Estado, o poder de polícia, o braço do Estado, da sua fiscalização. Então, o cara foi lá, né? E aí o que acontece muito, às vezes, realmente, ele não pode ser punido 2 vezes quando são 2 punições de órgãos administrativos diferentes. Então, você vai vir lá, o IBAMA lhe canetou, depois veio o INEMA lhe canetou, e às vezes até o próprio município lhe caneta também. Você toma 3 canetadas de 3 órgãos administrativos diferentes. Já aconteceu cliente seu que chegou depois e que pagou essas 3 multas? Já que pagou 2, 3 Pagou... ainda não 3 aconteceu, não, porque normalmente os municípios... A Salvador é um caso à parte, uma capital estruturada, né? E eles, normalmente, em Salvador, tem uma comunicação maior com os outros órgãos. Está falando de uma capital, né? Enfim, Salvador realmente é um caso à parte, né? E penal? Bahia. Penal, com certeza. Quando o órgão administrativo, que é normalmente quem chega primeiro, o que ele faz? Ele vê a situação, né? Busca ver quem é o responsável e ele vai lhe encaminhar aquela multa. Muitas vezes a situação ocorreu não foi nem porque você quis, né? E esse é um ponto muito importante também de uma preparação do ponto de vista de um compliance ambiental. Porque se você anda na linha e você, por exemplo, lá transporta seu material químico, ou você extrai ali o seu minério e você obedece, né, às normas, se você faz rotineiramente, toma os cuidados, seja com relação aos seus colaboradores, seja com relação ao seu maquinário, e você consegue comprovar que aquele ocorrido ali não se deu por uma negligência, imprudência ou imperícia sua. Ou seja, o seu operador, ele é um cara que ele tem capacidade comprovada, o seu maquinário ele está adequado e a sua atividade ela está licenciada. Mas mesmo assim ocorreu um desastre, ocorreu uma situação que fugiu do seu controle. Ali você não vai ser responsável. Você pode até tentar ser, que normalmente ocorre muito, né, também de erros dos órgãos, sem avaliar esse aspecto de culpabilidade. Perfeito. E atribuir aquela sanção. Mas se você consegue comprovar que você agiu sem culpa, que aquilo foi uma coisa extraordinária que fugiu do seu limite de atuação, cuidado, assim. Então você não vai responder pelo dano. Você pode até responder, mas você vai ser inocentado se você tiver acompanhado. Na medida da sua culpabilidade. Na medida da sua culpabilidade. Então você não vai ser responsável penalmente nem administrativamente. Mas o dano civil, a responsabilidade é objetiva. Mesmo você tomando todos os cuidados, você vai ter que dialogar com o órgão ministerial, você vai ter que... Claro, quanto mais você mostrar que você anda na linha, que você é cuidadoso, naturalmente você vai colaborar e vai ter aí a sua compensação, que você vai ter que fazer uma compensação, até porque a atividade que mexe com o meio ambiente ela é uma atividade de risco, vai depender principalmente da natureza do seu tempo. Tem produtos como fósforo amarelo, se aquilo ali ele vaza ou tem algum problema... Tem produtos que são altamente inflamáveis, tem outros que podem matar tudo ao redor do que está, mas eles são essenciais
para determinados tipos de indústria, de produtos que são essenciais para a nossa qualidade de vida. Então, como vai compatibilizar isso e você ter sempre esse cuidado para você não ser responsável criminalmente. Tem casos famosos, né, onde as empresas, o alto escalão, o administrador, né, o CEO lá, ele deixou de ser responsabilizado penalmente e administrativamente porque ele tomou todos os cuidados. Sim. Agora, se você sabe, você acha um veio lá de um minério, você explora ele, bota seu jagunço ali na frente, né, quer extrair rápido na correria, você está agindo dolosamente, né? Você está extraindo areia. E aí, a gente sabe, na lei, não sabia, né? Aí, falando Não em sabia. areia, ela vai virar essa vez, viu? E aí finalizou. Eu achei que já não virava mais, porque eu tava correndo aqui. Não precisa correr. Tudo no seu tempo. A gente não falou do tempo. O tempo é o senhor de tudo, meu irmão. É verdade. Deixa eu te dizer, foi bom, né, que você trouxe esses pontos que a gente consegue entender. Você trouxe até esse organograma, digamos assim, né? Sim. Dos órgãos administrativos em relação a esses pontos. E, de fato, é extremamente desafiador, né? A gente ter... Você usou muito a palavra compliance, né? E falou de facilidade, falou de necessidade de a pessoa estar de acordo. E isso passa pela uma gestão eficiente onde você compreenda os riscos, né? Que o compliance nada mais é do que a conformidade, você estar de acordo com a legislação administrativa, ambiental, imobiliária, na parte civil, né? No que diz respeito à parte de propriedade em si, já que você citou nosso amigo Bruno Cone, advogado especialista na área, com grande atuação, inclusive, envolvendo essas questões, né, de territórios, de propriedades em alguma medida. E, assim, você vê esse cuidado, de fato, de empresas trazendo já essa lógica do compliance ambiental, você tem uma atuação nesse sentido, o que é que você vê? Ou o mercado ainda precisa ser educado para entender que não é só uma terminologia em inglês, é de fato algo que pode ser muito eficiente, pode diminuir um passivo financeiro futuro, digamos assim, né? Nem sei se existe isso, um passivo financeiro futuro, já que você consegue ter o que a gente fala tanto sobre a previsibilidade, né? É necessário que os nossos clientes, a sociedade, o mercado compreenda que não é só uma palavra bonita, é uma palavra que necessita de atenção, são pontos de atenção quando a gente fala de compliance. Eu atuei durante muito tempo com segurança do trabalho, né? E aí, quando eu chegava, assim, para poder fazer a conformidade com as normas regulamentadoras, dentro dos sites, né? Das áreas, dentro das fábricas e tudo mais, eu sempre estava numa perspectiva de olhar conformidade. Então, a conformidade desde uma fuga, de um incêndio, de equipamentos, de equipamento de proteção individual, coletivo. Então, isso a gente já fica nesse start na cabeça de olhar detalhe, olhar problema. Eu acredito, e sei de sua atuação também, que é muito nesse sentido. Você poderia falar um pouquinho aí em relação a essa parte de compliance ambiental e quais são os pontos principais, assim, tal qual você fez o checklist do licenciamento? Velho, eu acho isso daqui essencial. Se o cara for por esse caminho aqui, a probabilidade de dar um problema é baixa. A gente vai ir e vir no que se refere à questão do licenciamento. E nesse ponto que você pergunta do compliance, uma coisa que é muito interessante hoje é que a sociedade está em busca de sucesso rápido. E essa busca de sucesso rápido, na minha visão, leva com que as pessoas foquem muito nos casos de sucesso. A gente está sempre buscando a referência de sucesso. Sim. A gente, eu digo assim, né, de forma geral. Coletiva. E eu acho que está faltando olhar para os casos de insucesso. Aprender com o erro dos outros. Justamente. A gente está sempre focando em ser o melhor, em aquela pessoa deu certo, aquela pessoa... Mas a gente não está olhando, velho, para os que não deram certo e por que eles não deram certo. Porque a gente aprende com Napoleão Hill. Eu recebi essa dica dessa leitura. Tô a passo de tartaruga. Mas chego lá e concluo o livro. Maravilha. E ele traz muito desses pontos de você não só fazer uma análise do sucesso a partir da vitória, mas também triunfo. A partir do triunfo. Nossos corações são tricolores. Isso, a partir do triunfo, mas principalmente de quem fracassou. Continue, meu irmão, foi uma licença poética. Justamente. E o papel do compliance
eu digo isso, porque o enfoque está tanto no sucesso que acaba se esquecendo de cuidar um pouco ali da casa. Né? E o papel do compliance, ele vai contribuir de forma determinante no sucesso. De que modo? Até mesmo no licenciamento. Então, por exemplo, as pessoas gostam muito de pôr a culpa em outras coisas. Isso é outro problema também, né? A culpa sempre é do outro, sempre é do terceiro. Então, a culpa do processo não andar é porque o judiciário é moroso, porque o órgão administrativo está abarrotado, é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. Então, não, isso aí é assim mesmo, vai demorar mesmo e acabou. Tá, pode até ser que seja que demore, mas o que é que você está fazendo para que o seu processo administrativo que está lá travado, ele diminua esse tempo, ele seja mais célere. Sim. Né? Então, quando a gente vai falar de celeridade, o compliance tem esse papel também. Se você fez uma documentação organizada, adequada, se você facilitou para o órgão, evita com certeza vindas. o órgão vai facilitar para você também. Sim. Então, se você, né, quanto mais eficiente e melhor for o seu trabalho, certamente a resposta vai ser uma resposta... Mas vem cá, Pedro, que a gente está muito sem polêmica, a gente está falando aqui muito bonito. E deixa eu lhe dizer, em se tratando de licenças, né, em tese a gente teria uma série de documentos prévios, estudos prévios, questões que, em tese, se você apresentasse, você teria essa concessão. Mas na prática isso não é cartesiano assim. Né? Eu já vi alguns casos que chegaram no escritório, que chegaram ou de conhecimento público e até de conversas informais, e aí fica à vontade você também para poder falar isso, que não necessariamente quem tinha a documentação correta, quem seguiu todos os procedimentos, teve o sucesso que se necessitaria para poder promover aquele empreendimento ou mesmo fazer o que pretendia dentro daquela área. Como é que você vê isso? Essa parte dessa insegurança jurídica, inclusive. Tem dois lados, né? Tem dois lados. Sim. Tem um lado de que você tomou todos os seus cuidados enquanto empresário, buscou lá um profissional habilitado, talvez não o profissional mais gabaritado, mas um profissional habilitado. Esse profissional lhe entregou uma solução, você de boa fé crê naquilo, né? Você está pagando, você quer o serviço. No final do dia, o que o empresário quer, ele quer desenvolver sua atividade. Perfeito. Certo? Então, ele buscou lá, foram feitos aqueles estudos. Aqueles estudos dentro do órgão, às vezes foi até aprovada a licença. No início da implementação da atividade, aí você às vezes tem um embargo, você se surpreende com embargo. Seja ele porque, às vezes, o próprio Ministério Público identificou que naquele licenciamento ali teve algum jeitinho, né? Teve algum atalho, né? Vamos falar dessa forma. Falar dessa forma. E aí as consequências... E aí entra mais uma vez o papel do compliance. Porque você que está... O investidor é diferente, né? Tem um cara que executa, tem um cara que investe. Ele quer o retorno. Então, você que vai desenvolver a atividade, você tem que ter responsabilidade também com seus investidores. Não é porque você viu uma oportunidade que aquela oportunidade vai ser a última oportunidade. Então, por exemplo, você achou um local que você achou que ali ia ser o melhor lugar para você implementar um loteamento. Mas você desconsiderou que ali naquele local existia uma realidade. Às vezes existe um espaço especialmente protegido, uma reserva extrativista, por exemplo, e você não considerou dentro do seu licenciamento a incorporação daqueles que ali já habitavam. Perfeito. Ou você incorporou de forma que não é adequada, ou você sequer fez a consulta com o próprio Ministério Público. As pessoas veem o Ministério Público como um bicho-papão. Ou documentos prévios, né? Que você faz para análise de impacto. Por exemplo, não é obrigatório você pedir uma recomendação no Ministério Público. Não é obrigatório. Mas pode evitar muita coisa. Né? Aí a pessoa, o Ministério Público é uma caixa de Pandora, não sabe o que vai vir de lá. Mas todo lugar é assim. A gente está lidando com pessoas. Porque a lei é objetiva e tal. Não, a gente sabe que tem a subjetividade na hora de interpretar a lei e de aplicar a lei. Perfeito. Isso é um desafio, Por isso você tem que estar rodeado de bons profissionais que tenham bons diálogos e atuem com boa fé. Órgãos que atuem com boa fé e que chame esses órgãos para o diálogo. Então, se você chama lá o órgão administrativo do seu estado para um diálogo, você chama lá o Ministério Público. Claro, não é para qualquer atividade. Tem atividade que é muito mais simples. A gente está aqui falando de atividades que vão gerar um impacto econômico, social, né? E, naturalmente, vai estar lidando com recursos ambientais. Certo. Então, o compliance hoje ele é ferramenta essencial para quem quer desenvolver uma atividade que necessita de um EIA-RIMA, que é um estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ao meio ambiente, que são aquelas atividades que têm alto potencial poluidor e têm possibilidades grandes de degradação ao meio ambiente. Então, se você vai atuar com isso, você vai investir, ou você vai atrair, que aí você tem que ter uma responsabilidade ainda, investidores,
para atuar com isso, você tem que estar rodeado de um bom compliance, de bons profissionais que vão lhe dar esse aparato técnico, né, para que você não evite prejuízos futuros. Perfeito. Então, isso daí, o compliance realmente é uma ferramenta essencial hoje em quem vai atuar com grandes empreendimentos na área ambiental. Você falou do IARIMA, tem também aquela questão, outros documentos que o advogado ele pode atuar de forma diligente em relação a isso. Né? Tem o RCA, PCA, as fases da licença, sim. tudo isso... Eu acho que o primeiro passo é você, se você está com dúvida, né, contrata um parecer jurídico, vamos tratar primeiro da viabilidade. Óbvio. Se aquilo é juridicamente viável, né? Se você tem as condições legais, né? Porque muitas vezes todo empresário vive de ideia. As ideias vêm, elas vêm. Não quer dizer que aquelas ideias vão ser execuíveis ou que elas vão ser economicamente viáveis. Às vezes, o local onde você vai implementar... Tem que ser ambientalmente viável também. Ambientalmente viável também. Perfeito. Ambientalmente viável também. Economicamente viável, ambientalmente viável e socialmente viável. Perfeito. Quando o compliance socioambiental, ele vai lhe dar justamente esse tripé socioeconômico ambiental. Então, hoje, é preciso que das ideias para a execução passe por por essa lógica. Rapaz, você falou do ponto... professor, né? Professor, você falou do ponto que era um tópico nosso, né? Desafios e oportunidades na advocacia ambiental. Sim. E aí você bailou nesse ponto, porque, de fato, tem toda essa parte da atuação preventiva, né? Numa linguagem nossa aqui, preventiva, e de como identificar esses conflitos de interesse entre esse mundo imaginário do que eu quero e do que efetivamente o que é que pode ser feito dentro daquela área, esse cuidado, por exemplo, você falou aí da parte social, né? Porque é socioambiental, né? Um nome só, é tudo junto, porque uma questão ambiental ela vai ter impacto para aquela comunidade, para aquele ecossistema, digamos assim, né? E que é necessário ter essa atenção numa atuação, seja no compliance enquanto empresa, e vou me arriscar no inglês aqui, na parte de due diligence também, né? Porque da mesma forma que a gente atua do lado de cá, enquanto empresa, olha só, você precisa disso. A gente tem que seguir por esses pontos. Essas etapas administrativas aqui são dessa forma. Tem órgão que vai responder com 15 dias, tem órgão que sequer você vai lembrar do protocolo onde está. Né? A gente tem que ter protocolo físico ainda de algumas questões, ou tirar foto para comprovar. E tem também a outra parte, né? Você, enquanto investidor, empresário, e que você faz assim, não, eu quero ter uma empresa, eu quero entrar nessa sociedade, ou eu quero atuar nesse segmento, eu quero ver você que está dizendo que está muito bom aqui, que está tudo muito regular, eu quero analisar essa sua documentação, eu quero ver as suas licenças, eu quero ver como está essa parte ambiental, como está a parte administrativa, porque às vezes a empresa também tem um passivo administrativo que interfere diretamente ou pode interferir diretamente na sua operação. Já pegou casos assim que de repente o negócio estava andando e aí veio lá o órgão e embargou tudo, travou tudo e não ia mais para lugar nenhum. E aí o que eu estava falando com relação a... justamente com relação a buscar o advogado no momento em que... Não buscar na multa, né? Não é chegar com a multa na mão e dizer assim, ó, eu acho que tem um prazo aqui. Você, não sei se você consegue entender se Ou, às vezes chega com prazo já fatal. Finalizando, às vezes, rapidinho, não está tendo retorno. Parou o retorno. Parou o retorno? Cortou o retorno. Faz o cortezinho aí. Vai levar direto, faz parte. Pronto, então é só para saber se está captando. Não, tá, Matheus. Matheus. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Voltando. O que acontece? Procura advogado no momento do desespero. Da multa, do prazo, às vezes não é nem da multa, do fatal. O cara fala, doutor, mas eu tirei todas as licenças. Pelo amor de Deus, mas me salve. salve. Tive cuidado. Tô com os documentos aqui. Aí era um caso, por exemplo, de dispensa de licença. Aí ele foi, por exemplo, um loteamento, desmembrou tudo, agora, antes pagava
às vezes tem uma mudança na área, era uma área que ela é uma área de expansão urbana. Aquela área de expansão urbana, por exemplo, admite compatibilidade entre uso rural e urbano. Aí o cara disse, eu vou fazer esse loteamento para fins urbanos. Aí ele deixa de pagar o ITR e começa a pagar o IPTU. Desmembrou e vai pagar IPTU sobre cada área. Aí ele já começa a implementar, pegou a autorização municipal para fazer a terraplanagem dele e, de repente, chegou um agente do órgão estadual e interditou a área. Interditou porque ali, por exemplo, tinha um espaço territorial especialmente protegido, que de acordo com a interpretação do órgão, que às vezes nem está na lei, por analogia, porque você sabe que no âmbito do direito administrativo não pode ser feito, e aí embarga, às vezes leva o empresário até quebrar, a depender do tamanho. Sim. Então, assim, atuar com responsabilidade... Esse é um ponto que, às vezes, a gente fica também... Tem uma cultura muito nossa de... eu não gosto desse termo, mas é muito comum, né? De falar de endemonizar, né? De colocar o empresário como... Vamos usar outro termo melhor. Vilão. Pronto. Digamos assim. E era aí que eu queria chegar. Sim. Quando a gente fala em compliance, quando a gente fala em assessoria, em uma assessoria competente, em você se comunicar com os órgãos, não necessariamente é uma comunicação passiva. Sim. Se você entende do assunto, se você está habituado com aquilo e você conhece, você pode ter uma comunicação também combativa. Perfeito. Combativa, claro, né? Dentro dos limites da razoabilidade e do que está estabelecido enquanto lei e casos anteriores. Mas se você se depara com uma situação absurda em que um cliente seu está sofrendo com aquilo, você não vai ser combativo? Eu acho que o papel do advogado é, inclusive, nesse momento... É essencial a administração da justiça. Exatamente. É você justamente combater o ilícito. Perfeito. Um ilícito que pode ser provocado, inclusive, eventualmente, pelo própria administração. Ah, maravilha. Rapaz, você trouxe um ponto da areia e esses dias eu tive umas conversas assim com um pessoal muito interessante de todas as áreas, né, digamos assim. E eles falaram sobre essa questão de você ter uma área, você é o proprietário, e você buscar uma determinada licença para uma extração de um determinado minério, a areia, e você não conseguir, e uma prefeitura utilizar aquela área e ela mesma pegar a areia. Olha que loucura. Você entendeu o que eu falei? A pessoa é proprietária de um imóvel, ela buscava fazer isso regular. Você vai entrar aí na questão do areia, aí eu acredito que não... outra oportunidade como um profissional da mineração, mas eu acredito que ele vai corroborar o que eu estou dizendo aqui, que é interesse social. Sim. Ele vai por esse caminho. E, além disso, quando o poder público ele adentra nessa situação, às vezes ele precisa de uma areia, aquela areia é o local mais próximo, para, por exemplo, fazer uma barragem. Entendi. Acontece muito. Né? Mas daí também ele vai criar um obstáculo à sua atuação? Aí, quando você... utiliza, isso aí é uma coisa legal, não é uma coisa ilegal. Ele vai fazer a pesquisa mineral, ele vai identificar que aquele local, ele vai obter a licença, embora você seja ali o proprietário da área, você é apenas o superficiário daquela área, o que quer dizer que no subsolo aquilo pertence ao Estado, à sociedade. Sim. E naquele momento ali, aparentemente, você pensa que está sendo prejudicado, mas vai em benefício de toda uma coletividade, pelo menos em tese. E você vai receber algo em troca pela perda, né, da área que você não vai poder utilizar enquanto aquilo ali estiver sendo explorado e, eventualmente, quem está explorando vai ter que fazer aí uma recuperação da área degradada. E aí acontece muito de não se fazer essa recuperação de forma adequada ou simplesmente não fazer. Aquele que explora, não necessariamente o município. Muitas vezes, uma companhia mineral, ela chega, vai explorar parte de sua propriedade, beleza, vai lhe pagar seus royalties, muitas vezes paga até a menor, paga os royalties a menor, então você também tem meios e caminhos para você buscar um reequilíbrio e um retroativo desses royalties que você deixou de receber, seja por que motivo for, e também você deve ter direito à recuperação da sua área que ficou degradada. Até porque, e aí que vem uma outra pergunta sua, a obrigação de reparar o dano ambiental, ele é próprio terreno. O que quer dizer isso? Ele está atrelado à coisa. Quando você vende, acompanha a coisa, você transfere a responsabilidade. Então, até quando você perguntou, quando eu vou comprar um terreno lá, eu vi lá, comprei, tá tudo desmatado, tudo limpo, beleza, que massa, vou botar aqui vou plantar o capim e vou desenvolver minha atividade rural aqui, vou criar meu gado. De repente, vem lá uma ação
onde você vai ser responsável solidário, né, pela degradação do dano que você sequer provocou. Porque você não teve o cuidado de averiguar se naquela área você tinha algum tipo de passivo. Perfeito. Né? Maravilha. Então, é muito importante também, até na própria, imagine, na própria aquisição. E aí seria um episódio incrível se eu estivesse aqui com o Bruno falando, provavelmente a gente podia falar sobre loteamento, por exemplo, onde que ele domina a área imobiliária, e eu traria vários exemplos em que... Você está se convidando, né? Tá vendo, Matheus, o que ele tá fazendo? Ele tá vendo a areia descer, a areia tá descendo, ele faz, peraí, deixa eu já dar uma possibilidade para ele ficar pensando aqui. Não dá. Aí Billy me mata. Boa, Teteu. Boa, Teteu. Pedrão, deixa eu lhe dizer, eu tenho mais 2 perguntas finais, né? Porque não é porque a gente ainda tem tempo que precisa utilizar todo, né? Primeiro ponto, né? Você falou sobre essa questão aí de área, terreno, linha verde. Eu queria trazer um caso prático aí. A gente teve um caso de conhecimento público aí quando Neymar... ele colocou aí a questão das piscinas naturais e todo o desenrolar daquilo. Para quem tem esse desejo e para quem acredita que seja algo que queira até mesmo, né, dentro de sua propriedade, quais os principais pontos que você fala assim, de ponto de atenção, de forma... Mas esse caso de Neymar é um caso curioso. Eu já seguia a Gênesis, não queria eu ser patrocinado da Gênesis aí. Fazer o meu lago lá em casa, né? É um sonho, eu fico ali paquerando o lago da Gênesis. Aí tem, enfim. Mas eu me lembro que eu já seguia, eu nem sigo, curiosamente eu não sigo o Neymar, mas eu sigo a Gênesis. Sim. E eu vi essa notícia através do Instagram lá. Sim, sim. E aí, quando eu olhei aquilo, me causou muita estranheza. Tudo bem que, se tratando de uma pessoa que tem a notoriedade, a fama e o dinheiro de Neymar, não vai ser um lago que seria da minha casa, né? O lago, inclusive, dele... Aí depois eu fui pesquisar e eu vi que o lago dele teria 1.000 metros quadrados, certo? E eu fiquei pensando, deram uma multa nele de uma fração grande de milhões, acho que foram mais de 10 milhões na multa, por alguma razão. Né? Eu confesso a você que eu não tenho como opinar sobre o procedimento, porque eu não tive acesso, não vi, nem me dei esse trabalho. E não nos cabe também, né? É só para a gente ter um panorama, assim, né? Em se tratando de 16 milhões. De lagos artificiais, 16 milhões, né? 16 milhões. E aí a pessoa, que absurdo, 16 milhões. É porque também, aí vem outro ponto com relação já, curiosidade, né? Sobre as multas ambientais. Ela leva em consideração a capacidade econômica do potencial ou suposto infrator. Estou falando aqui suposto porque muitas vezes a multa é aplicada e o cara não foi um infrator propriamente dito. Perfeito. Ele vai ter direito à ampla defesa contraditória, ele pode comprovar que ele não foi infrator. Então é suposto, né? Sim. Vamos ter esse cuidado para não acusar. Não, claro. E nesse caso ali, você tinha o direito do Neymar de ele fazer o lago que ele queria, e você tinha uma empresa que é uma empresa, inclusive, pelo menos assim, do que a gente vê, super séria, fez de outros artistas também. E quem tenta fazer, de repente, isso de uma forma menos cuidadosa, independente do caso dele... Vamos lá, você não tem proibição para você fazer um lago. Pronto. Um lago artificial. O que é que você precisa? Os lagos artificiais... Além de dinheiro. Às vezes você faz com boa vontade também, é muito comum na piscicultura, né? Sim. Na piscicultura, a gente está falando de direito agrário, você precisa ter sua licença de piscicultor, você tem que estar cadastrado no órgão competente para você registrar aquele produto, que você vai ter atividade econômica, você vai gerar renda, então você precisa. Para a pessoa que vai fazer um lago como se fosse aí uma piscina, não necessariamente você vai precisar de um licenciamento ambiental. Tudo vai depender, obviamente, do tamanho do lago. Vai depender da legislação do estado e do município que você vai estar fazendo. Às vezes o município não tem legislação sobre aquilo. Pode ser que tenha um município que faça aí uma legislação acerca da construção de lagos artificiais para residências. Mas, às vezes, aquilo pode estar muito próximo de um corpo hídrico. E aí tem aquela questão da preocupação, por exemplo, com o transbordo. Acontece muito, né? Principalmente em regiões próximas a rios, e os rios, quando eles enchem, eles acabam alagando, criando determinadas lagoas, e depois que eles secam, ele separa daquela lagoa. Quando ele enche, ele junta de novo. Então, às vezes, pessoas introduzem, inclusive, espécies que não são, né, nativas, que podem causar um desequilíbrio. Então, isso aí também tem regulamentação para tudo. Da mesma forma que o gado pode assorear o rio. Então, tem todos esses cuidados. Mas não há proibição para você fazer um lago. O que você deve fazer é
é seguir a norma. E o que é que isso quer dizer? No momento de você aprovar o seu projeto da sua residência, como você vai fazer uma ampliação e reforma, você vai dar entrada Com no licença órgão adequada. ambiental para você fazer aquela ampliação e reforma. Então, assim, nesse caso do lago, ele não tem nenhum tipo de restrição legal para que você Perfeito. faça o seu lago. Pode fazer o seu lago tranquilamente. Busque Estou pretendendo. uma empresa excelente e busque também Um aí advogado bom. um advogado, um arquiteto, né? Sim, uma equipe toda a equipe. bacana. Eu tenho um arquiteto. Engenharia também. Eu tenho um arquiteto não maravilhoso. Não vai construir sua casa sem um engenheiro. Então é sempre importante um ter paisagista. profissionais qualificados. Paisagista. Um bom eletricista. E depois a gente, quem faz obra sobe. Eu tenho um bom, meu amigo João Sanji aí, que está no mercado, super cuidadoso, tem uma maior atenção a essa parte de compliance, envolvendo, inclusive, não só as licenças municipais, estaduais, que eventualmente tenha, mas principalmente esse entendimento enquanto condomínio. Essa norma condominial também tem uma série de detalhes, né? Tem também. E, às vezes não é levado em consideração e os contratos e o objeto da atuação. É o bom advogado, é o bom arquiteto, é o bom profissional, é o profissional gabaritado que tem condições, né? É sério, que vai evitar prejuízo. Pronto. Para concluir aqui agora, né? Vamos fechar com chave de ouro. Vamos lá. Em homenagem a nosso grande amigo aqui agora, que eu acho que vamos levar para a vida, né? Matheus. Teteu. Teus. Teus. Pedro. Sobreamento das praias de Salvador. Tinha que ser assim, né? Eu quero que você dê o seu... como o seu ponto de vista, né? O que você considera dentro de uma base legal. E a gente conclui dessa forma, com chave de ouro e com música. Vamos lá. Primeiramente, antes de falar do sombreamento, é importante destacar que o empreendedor ele tem um direito constitucional de exercer a atividade econômica dele. Perfeito. Isso deve ser protegido, isso deve ser resguardado. Isso é de extrema importância para o desenvolvimento, né, para a nossa geração de renda e tudo mais. Mas a atividade, a liberdade econômica, ela termina quando começa a liberdade, né, de outras frentes do direito. Perfeito. E aí você vai ter aí os pesos e contrapesos, você vai ter que ponderar o que você quer proteger. O ideal é você compatibilizar. Perfeito. Então, vamos lá. Quando você tem um território onde você tem diversos locais onde você vai poder construir, por que construir sombreando as praias? Que é um bem, né, de uso comum do povo, principalmente numa cidade como Salvador. As praias de Salvador é o cartão postal. O próprio soteropolitano, ele vive, eu mesmo costumo dizer, pô, Pedro, você morou em outros países, você viu tanto por fora, o que ele, toda vez que você vai, você não fica, você volta para Salvador. É o amor por isso aqui, pelo que a gente ama, pelo que a gente O mar, ele tem identifica. essa energia magnética, né? Além do mar, a cultura, mas assim, o mar é marcante nas nossas vidas, faz parte da nossa cultura. O sereno, a brisa, o banzo, tudo isso faz parte da nossa, do nosso pertencimento, do nosso pertencer. Então, se isso dá um pertencimento, né? Se essa paisagem, se o sol da praia, ele é de todos, por que você vai privatizar uma praia? Ou seja, a praia é para quem vai ter a capacidade econômica de adquirir aqueles apartamentos que estão ali na beira do mar, e você vai privar as outras pessoas de usufruir de forma plena daquele bem de uso comum do povo. Então, sobre o ponto já de justiça, a gente filosofando aqui, já é injusto. Sobre o ponto de vista legal, você aí vai ter diversos entendimentos, tanto doutrinários quanto científicos, quanto jurídicos. Jurisprudenciais, né? Inclusive, tem um parecer, tem um ADIM aqui em Salvador, uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei do município que permite o uso de potencial construtivo, né, de adicional de potencial construtivo na LOS PDDU. Porque assim, o PDDU ele diz as praias podem ser sombreadas antes das 9 e após as 15 horas. Isso é um outro ponto, porque por que a praia vai poder ser sombreada? Não deveria ser sombreada em nenhum lugar. Onde é que estão os estudos que dizem que ela pode ser sombreada até as 9 depois das 15? Só que existe ainda uma exceção na lei de Salvador e de outros municípios também. Está se adotando essa prática, não se sabe exatamente o porquê. Pelo menos eu não entendo o porquê disto. Né? Se vai gerar um prejuízo para toda uma coletividade, por que você vai permitir um empreendimento, né, que você pode adicionar 50% de construção se aquele imóvel que seja ali na área de borda marítima, ele esteja degradado. E aí entra outro problema, o que é degradado? É um imóvel que você largou, abandonou,
ficou por lá um tempo e está com algumas rachaduras e aquilo ali é considerado, porque existe uma justificativa de que a gente quer melhorar a área de borda marítima, porque a área de borda marítima é a área mais valiosa da cidade, importante para o turismo e tal. Mas você vai valorizar ela desvalorizando, prejudicando a praia. Então, assim, a ausência de estudos técnicos, robustos, sérios, né, e transparência na divulgação desses produtos. Além disso, os danos que causam à coletividade e ao próprio microclima, ali você vai desenvolver com a sombra das praias mais fungos, né? As pessoas que estão ali utilizando podem estar sujeitas a micoses, etc. e tal. A própria ali microfauna pode sofrer com aquilo. E dentro dessa ação direta de constitucionalidade que foi proposta por conta de empreendimentos que estão sombreando as praias de Salvador, a Praia das Divas, da Ondina, já foi sombreada. A gente tem a polêmica do buracão, né? Isso ganhou notoriedade e há a possibilidade, e tem já praias, como a Praia de Piatã já está sendo sombreada após as 15 horas, né? No pôr do sol. Os surfistas que digam. Matheus, você tem liberdade. Diga aí. Patamares. De patamares e tudo mais. E a tendência é que com a liberação de altos gabaritos na área de borda marítima e com esse adicional de potencial construtivo, esse sombreamento venha a ocorrer mais, como ocorreu, por exemplo, em Vila Nova, no Espírito Santo, tem Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma referência. Eu fui em Balneário Camboriú, eu adoro Balneário Camboriú. Uma cidade para turistar é massa. Mas eu não fiquei na praia de Balneário, eu fui para as praias vizinhas, porque lá estava se sombreando. Então, só para finalizar, na ADIM, que foi proposta, tem um parecer de Paulo Bessa. Paulo Bessa é um dos grandes nomes. Aqui nós temos no Nordeste, para mim, um cara que eu admiro muito, sempre falo dele, é Talden Farias. Para mim, é grande referência de direito ambiental aqui no Nordeste. Mas nós temos o Paulo Bessa também no Rio de Janeiro. Nós temos o Luciano Lobê lá no Mato Grosso do Sul. Dentre outros especialistas, Edson Milaré, todos eles. Mas Paulo Bessa foi quem trouxe esse parecer, né? E esse parecer foi juntado nesse processo. E o parecer dele é interessantíssimo. O parecer dele traz diversos precedentes acerca das ilegalidades de você se sombrear as praias, então é muito esclarecedor. E a ADIM também ela é muito bem explicativa, ela está aí, quem quiser buscar a ADIM, está no Tribunal de Justiça aqui da Bahia. E esperamos que prevaleça o bom senso, né? Que as praias elas permaneçam sendo preservadas como um bem de uso comum do povo e que a sociedade soteropolitana de todo o país ela possa continuar usufruindo da praia de forma plena. Então... Tira as construções da nossa praia. Estou fechando com chave de ouro, Matheus. Tá vendo? Matheus é gente nossa, rapaz. Rapaz, cara. Pedrão. Meteu. Aí é o termo da Bahia, né? Meteu. Deixa eu te dizer. Lá ele. 1000 vezes. Deixa eu lhe dizer. Muito obrigado, viu, Pedro? Assim, é um prazer estar com você aqui. Foi um passeio aqui pelo direito ambiental. Fico muito feliz por toda a sua pauta, né? Sua atuação enquanto profissional. Pode deixar suas redes sociais aí de forma rápida, que o tempo nosso já está estourado. E lhe agradecer mesmo por essa oportunidade, que tenhamos boas atuações, grandes negócios. Com certeza. Né? E é isso. Obrigadão, meu irmão. Pronto, estamos aí, estamos no Instagram, pedrocoelho.adv, estamos na RS Advogados. Perfeito. A página do LinkedIn também. E vamos dialogando. Fumos Boniures. A fumaça do bom direito. A fumaça do bom direito. Um dos maiores times de todos os tempos da Faculdade de Direito da igreja. Um abraço também lá pro Joãozinho, que eu joguei com os caras lá parceiro também. Sim. Outros times também, a família. Todos parceiros, né? A galera parceira nossos colegas. Eu que agradeço, meu irmão. Um obrigado, uma honra para mim. Tá aqui do seu lado, viu? Saúde e vida longa para você, sua filha e sua família. Igualmente. Viu? Deus nos abençoe. Abraço. Deus, pode fechar aí e vamos nessa. Não consigo respirar, as meninas de mini saia não conseguem.